O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu conheço, e se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma boa tarde mais uma vez. Para quem nos acompanha pela Rádio Canção Nova, aqui é o Padre Sandro que está com vocês nessa tarde de quinta-feira na Santa Missa. Minha gente, nós estamos dando passos importantes para chegar à Semana Maior, que já está às portas. E também as leituras que nós estamos acompanhando nesses dias, cada dia que passa vai se estreitando mais. A gente ouve que querem pegar Jesus aqui, querem pegar Jesus ali, e hoje mais uma vez, porque Jesus não tem medo. Ele fala o que precisa ser dito. E ponto final. E olha que coisa, no final da leitura do Evangelho que nós ouvimos, a gente ouve que Jesus está no templo, certo? Quem habita o templo? Jesus, Deus, não é isso? Deus habita o templo. E eles querem matar Deus, hein? Literalmente, eles querem matar Jesus dentro do templo. Eles pegaram pedra para apedrejar Jesus, não é isso que a gente ouviu? E depois diz, Jesus saiu escondido e saiu do templo. Olha, a gente fez esse caminho de Quaresma, estamos terminando esse tempo, que é esse tempo para a gente deixar Jesus viver em nós, e não a gente matar Deus dentro do nosso coração. A igreja, todos os anos, ela nos ensina isso. Toma o seu caminho de volta. Conversão, preciso voltar, porque senão a gente mata Jesus dentro do nosso coração, do templo que é o nosso corpo, como os fariseus, como os doutores da lei queriam fazer aqui. Não queriam ouvir Jesus, não queriam acolher a verdade que Jesus estava trazendo, e por isso queriam matar Jesus. Mas, antes disso, nós ouvimos também no Evangelho de hoje, que Jesus, logo no início, diz assim: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Só que a gente olha e fala assim: mas padre, tem gente morrendo. O senhor mesmo falou agora o nome de algumas pessoas que morreram. Não é essa morte, mas a morte eterna. A morte eterna daqueles que acreditaram na palavra de Jesus, deixou Jesus ser o Senhor da sua vida,
do templo do seu coração, não verá morte. Por mais que a gente passe o sofrimento de ter levar as pessoas, conhecidos, amigos, familiares, enterrar, outros vão enterrar a gente. Eu já falei aqui que meu quarto é coladinho no cemitério, aqui de Cachoeira Paulista. Essa semana eu estou lá no quarto, quando eu vi um monte de aplauso. Pá, 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 pá. Eu falei, o que está acontecendo? Era alguém que estava sendo enterrado e alguém estava aplaudindo a vida da pessoa, né? E eu assustei, porque o que está acontecendo? Depois o tic-teco acordou e falou, era no cemitério. Vira e mexe, chega um vizinho novo lá. Chega vizinho novo. E aí eu digo para você, esse tempo também vai chegar. Mas se a esperança nesse Senhor, que você ouviu a palavra, guardou a palavra, como ele disse, em verdade eu vos digo. Não é na mentira, mas é na verdade. A aliança que ele quer ter com a gente é esse amor que ele tem por nós e nós temos por ele. Precisamos ter isso. Quando a gente tem essa vivência, essa vida, a gente consegue guardar os mandamentos, guardar a aliança. Jesus está nesse embate com esse povo, porque eles não guardavam a lei como deveria guardar. Eles guardavam, e a gente ouviu esses dias, como um refrão, muitas vezes eles falando, essa é a lei de Moisés, a lei de Moisés, mas não é a lei de Deus. É a lei de Moisés, que, como Jesus diz, é o coração duro de vocês que fez com que Moisés escrevesse essa lei, mas não é isso. Deus nos deu 10 mandamentos, não é isso? Vou até voltar no domingo agora. Não é isso? 10 mandamentos que Deus deu para o povo? E entre os 10 mandamentos está lá um bem, quase no meio, falando assim, não matar. Como é que Deus manda matar? Não foi isso que a gente ouviu domingo agora? Eles querendo matar aquela mulher apedrejada, que não era a lei de Deus, mas a lei de Moisés, a lei humana. E muitas vezes a gente quer seguir a lei humana e deixando a lei de Deus. E quando a gente faz isso, a gente dá espaço ao nosso coração para que ele mate Jesus dentro de nós. Se a lei humana está querendo estar acima da lei de Deus, não siga. Porque a nossa lei é a lei do amor, da verdade. Da verdade. E essas leis que o homem faz, literalmente, em alguns lugares e até em algumas situações, mata. Como eles estavam lá vivendo isso. Só que viver aquilo que é a misericórdia, a compaixão, o amor com o outro, isso eles não queriam viver, e por isso que Jesus está em embate com eles. E hoje ele faz essa revelação, mais uma vez. Essa semana nós ouvimos várias vezes Jesus falando isso. Eu sou. Quando ele fala isso, ele está dizendo, eu sou Deus. E é isso que essa semana, a revelação de Jesus para cada um de nós. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus nesse caminhar que você fez agora, já chegando ao finalzinho da quaresma? Ele é Deus na sua vida? Ele é Deus na sua caminhada, no seu namoro, no seu casamento, na sua vida religiosa, nossos irmãos aqui da comunidade? Ele é. Ele precisa ser, então. Porque não adianta nada a gente fazer uma quaresma tão bonita, acordar até 5 horas, 4 horas da manhã, mas se eu não deixo esse Senhor que está dizendo para a gente hoje, eu sou, ser na minha vida, não adianta. É mais uma quaresma que você chegou ao fim e ponto. Mas se a quaresma mexeu com você, transformou seu coração, melhorou esse templo aí onde Jesus está, que bom para você, viu? Parabéns. Você entendeu
Você deixou esse eu sou tomar conta do teu coração, da sua vida. E é isso mesmo. Então, vivendo o que nós estamos vivendo, chegando ao finalzinho, como nós estamos chegando da quaresma, mergulhe nesse tempo que nós vamos dar um passo agora. Semana Santa. A semana do silêncio. A semana para a gente refletir um pouco mais. Quando era criança, eu lembro que a gente não podia fazer muito barulho em casa não, viu? O povo mais antigo lembra disso, né? As crianças queriam brigar. Não, hoje não é dia de brincar. Silêncio, nada de TV ligada, nada de rádio ligado, ou bem baixinho. Não é para a gente ficar triste, mas é para a gente mergulhar no nosso coração. E eu vou dizer uma coisa para você, viu? O silêncio fala mais do que milhões de palavras barulhentas. Tenta ficar em silêncio 5 minutos para você ver como cutuca dentro. E a gente precisa disso, desse silêncio, dessa meditação, para a gente viver morte, paixão, ou melhor, paixão, morte e ressurreição. Para a gente gritar bem forte o aleluia. Mas é preciso a gente passar, viver um pouco. Repito, não é tempo de tristeza, é tempo de meditação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.